fazer uma viagem de mochila pelas Américas, percorrer 12 países durante 10 meses, conhecendo as histórias, os mistérios de cada lugar e principalmente convivendo com as pessoas. O jornalista Ike Weber fez essa façanha e participa do programa de hoje para contar para a gente o que viveu e o que viu durante essa aventura. Obrigada pela participação, Ike, é um prazer falar com você. Obrigado, Mira, você e todos que estão nos acompanhando aqui. Como é que começou essa ideia de simplesmente parar tudo durante quase um ano e viver uma grande aventura? Bom, eu posso dizer, se eu for resgatar minha história de vida, pode ser que uma vontade de infância. Eu sempre quis viajar e viajei muito, né, ao longo da minha vida, mas nunca tive a possibilidade, a condição de fazer uma viagem longa. Viajava de férias, fiz viagens de aventura, 15 dias, 20 dias, 30 dias, até 40 dias, mas eu sempre quis fazer algo a mais, poder realmente percorrer uma região, percorrer vários países e me aprofundar na vida, e me aprofundar na cultura, e me aprofundar na vivência de cada local. Há uns 10 anos esse sonho virou um projeto que eu esperava executar em um determinado momento. Fiquei aguardando um pouco o momento, por questão profissional, pessoal, financeira, de trabalho, mas fiquei acalentando esse sonho para realizar por pelo menos uma década. Mas aí você falou um projeto, só que nem tudo, você não planejou cada detalhe, né? Isso é que é muito bacana da história também, porque você foi tendo surpresas ao longo da viagem. Sem dúvida. O projeto era, na verdade, uma grande ideia. A ideia de viajar por um bom tempo, de 6 meses a um ano, em alguma região do mundo. E eu escolhi as Américas pelo fato de ter muita riqueza, muita diversidade cultural, ser muito interessante e eu poder percorrê-la toda por terra, ou a maior parte por terra, já que a gente está aqui na América do Sul. Durante esses 10 anos, pelo menos, essa ideia existiu como um projeto e ela foi virar realidade num curto espaço de tempo. Porque a partir do momento que eu decidi até minha data de partida, foram só 4 meses. Nesses 4 meses, realmente o sonho teve que se converter num projeto. Mas não um projeto planejado, em roteiro, em detalhes, com reservas de hotéis onde eu ia ficar, ou quais todas as cidades ou regiões que eu ia passar. Então vamos às curiosidades. Você Vamos falou lá. numa expedição. Todos os meios de transporte possíveis, você sempre sozinho, inclusive o Ike divulgava umas fotos ótimas com a barba enorme, parecia um ermitão. Comece a contar desses detalhes das aventuras, onde você começou, para a gente viajar um pouco com você. Muito bem. Então, assim, as características eram que é uma viagem de mochila, né, pelas Américas. Eu fui sozinho, percorrendo do sul até o norte da América do Norte, só de mochila, e por todos os meios de transportes possíveis e disponíveis. Então, por terra eu fui de ônibus, de bicicleta, de moto, que naturalmente eu alugava, caminhando, de trem, de carona, em alguns lugares, como nos Estados Unidos, aí alugando carro também, pela água, ferryboat, caiaque, barco a motor, canoa, atravessando o lago, cruzando o rio, e em alguns trechos até voando para ir para alguma ilha ou passando uma região onde não era possível. Quer dizer, sempre viajando de forma inusitada, com um sistema multimodal de transporte, na maior parte do tempo sozinho e de mochila, e construindo o meu roteiro desde o sul do Peru até o centro-norte do Alasca, que foi o meu destino final. E aí você chegava num determinado lugar pensando, eu estou imaginando isso, vou ficar uns 2, 3 dias aqui. De repente acabava ficando mais, ou chegava num lugar, não quero ficar aqui, deixa eu ir embora correndo. Exatamente. Como é que era isso? Normalmente eu queria ficar mais tempo. Imagino. Eu ia para ficar 1 ou 2 noites, às vezes ficava 5. Né? Isso aconteceu, por exemplo, no Panamá, para a gente ilustrar um pouquinho. No Panamá, eu descobri uma região ali de praia na costa do Pacífico que eu nem ia inicialmente, nem sabia que existia. Como eu ia estudando, pesquisando, investigando no meio do caminho, eu descobri que existia uma praia chamada Santa Catalina, veja só. E resolvi ir para lá. Uma praia bem nessa linha mais pé na areia, né? Mais rústica, menos estruturada. Fui lá, fiquei numa pequena hospedagem, num hostel, assim, em cima da praia, em cima da areia. A princípio ia ficar 2 noites, fiquei 5 porque eu tinha que sair para continuar a viagem, porque você não podia ficar 1 mês lá. Então esse trajeto, essa construção foi sendo feita muito ao longo da minha trajetória. Né? Eu gostava dos lugares, ia conhecendo a partir da vivência, a partir das conversas com as pessoas, e eu ia ampliando e ia construindo o roteiro. A melhor fonte de informação para um viajante
e aí tem uma diferença de um turista para um viajante, as características de viagem são totalmente diferentes. A melhor fonte de informação são os outros viajantes, porque a partir do momento que você vai conhecendo pessoas locais e estrangeiros viajando e vai trocando informação, você vai descobrindo, vai tendo dicas e vai construindo o teu roteiro e vai encontrando lugares que você não acha na internet, não acha numa agência de viagem ou de turismo, que eu particularmente não frequento, e nem nos guias de viagem. Então você vai encontrando lugares mais curiosos e inóspitos, a partir da tua exploração e experiência e do contato dessa troca com as outras pessoas. Por exemplo, uma boa surpresa que você teve? Olha, eu posso dizer assim, de forma geral, uma ótima surpresa foi a América Central, de forma geral. Assim, América Central, bacana, eu tinha interesse, expectativas, mas foi um lugar fascinante. E América Central, cada país tem uma característica diferente. Quando a gente pensa na América Central, como toda uma região, é bacana, mas quando você vai conhecendo e vai descobrindo a Nicarágua, El Salvador, Panamá, Costa Rica, é uma região fantástica, maravilhosa e pouquíssimo visitada pelos brasileiros. Uma outra ótima surpresa já mais conhecida, mas que no conjunto traz muita diversidade e muita maravilha. O México. O México tem um povo fantástico, tem uma cultura viva, rica, extraordinária, tem cidades lindas, cidades coloniais incríveis, tem paisagens, tem cenários naturais. É assim um país completo para quem quer viajar, visitar e explorar. Foram duas fantásticas experiências e duas surpresas muito gratificantes. Muito bacana, e que o Ike também passou por alguns apuros e conheceu muita gente interessante. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos falando mais sobre essa expedição. Estamos de volta ao Gente.com, hoje conversando com o jornalista Ike Weber, que fez uma expedição de mochila pelas Américas e tem alguns números aí na cabeça, né, Ike? Porque 10 meses viajando, gente, não é pouca coisa, não. Não é. Resume aí esses números para nós do que você fez. Sabe, Mira, que a viagem ia ser 7 meses. Ela se transformou em 10 e podia ser um ano tranquilamente. Bom, primeiro assim, porque uma viagem de quase um ano, ela é uma viagem diferente de uma viagem de 20 dias ou um mês. Por quê? Você pode se dar o direito de parar um pouco mais, refletir, descansar, mudar um programa ou até ficar um dia sem fazer nada. Porque você está viajando 10 meses, né? Está viajando um ano. Se você fizer isso em uma viagem de uma semana ou 15 dias, você perdeu uma parte significativa. Então essa é uma característica interessante. Mas nesses 10 meses, eu percorri ali em trajetos de deslocamento 530 horas de viagem. Isso daria o quê? Pelo menos uns 25 dias ininterruptos. Quer dizer, se eu ficasse viajando 24 horas por dia, de manhã, de tarde e de noite, sem parar, durante 25 dias eu fiquei
me deslocando com a mochila de um lugar para o outro, saindo de um ponto para dormir num ponto diferente. Sem contar, claro, os meus deslocamentos cotidianos, as saídas, os programas, viagens, passeios. Só de deslocamento com a mochila foram 25 dias ininterruptos. Nesses 10 meses eu fiquei em 125 acomodações diferentes. Foram hostels, principalmente, que são aqueles lugares com dormitório, né, que dormem de 6 a 8 pessoas, você divide banheiro, divide quarto, divide cozinha, que são as acomodações mais baratas. Foram hostels, pequenos hotéis, pousadas, motéis, que no conceito americano tem uma característica diferente, né? Foram cabanas, barracas ou noites em ônibus, essa eu nem contei, mas foram 128 acomodações diferentes. Você entrando, dormindo e saindo de quase 130 lugares. Um outro dado interessante, como eu viajei do sul até o norte, quer dizer, do sul aí do Peru, na América do Sul, até o norte dos Estados Unidos, até o Alasca, eu peguei as temperaturas mais variadas, né? Eu tive em praia, tive em cidade, tive em selva, tive no deserto, tive em todo tipo de ambiente natural, né? E de acidente geográfico também, em canyons. Então eu peguei temperaturas dos 0 aos 45 graus. No alto de montanhas do Peru, peguei 0 graus. Remando de caiaque em geleiras do Alasca, peguei 0 graus. No Arizona, eu peguei 45 graus. Na pequena cidade de Mompox, que é um lugar muito interessante, que inspirou Gabriel Garcia Marques nos seus livros, suas obras, é uma cidadezinha da Colômbia que se chama Mompox, bem pequenininha. Aquele cotidiano inspirou algumas das obras do escritor Gabriel Garcia Marques. Aí eu peguei 38, 39, 40 graus. Então eu peguei tempo muito úmido, muito seco e uma variação, uma amplitude térmica gigante nesse período todo que eu fiquei me deslocando. Pois é, e com tanto deslocamento enfim, imprevistos também, alguns momentos em que você sentiu medo, em que você passou apuro, passou aperto? Eu passei. Eu não diria que eu senti medo, porque eu fui muito preparado para tudo e eu tenho um espírito bastante aventureiro e já percorri regiões críticas, assim, difíceis. Mas eu tive que ter vários cuidados, cautela, né? E lugares que eu tive muito mais atenção do que outros, né? Você viaja nos Estados Unidos, você percorre relaxado, mesmo na Costa Rica é um país muito seguro, mas em regiões como El Salvador, Nicarágua, o próprio Peru, que também está muito crítico, geram muitas tensões. Apreensão. Vou ilustrar com um fato aqui interessante. Eu estava na Nicarágua ainda me preparando para ir para El Salvador e as pessoas falavam que lá era muito comum haver armamento pesado na rua, como segurança e tal. Eu tinha visto alguma foto e tal, mas não imaginava. Quando eu chego lá, já de cara, você vê no comércio os seguranças que a gente encontra aqui também, segurança armado, contratado, mas lá você vê pelo menos 1, 2 na porta de uma farmácia, dentro de uma loja de revenda de celular, armado com uma escopeta, uma submetralhadora, um armamento pesado, e isso é uma coisa que faz parte do cotidiano, da rotina deles. Aí eu cheguei numa cidade chamada de Santa Ana, já saindo no final do país, já indo para a região de Honduras, e em Santa Ana eu fui subir um vulcão. Subi muito o vulcão, fiz muito esporte de aventura e fui subir esse vulcão Santa Ana. Há uns 5 ou 6 anos existe uma organização para que você possa subir o vulcão. Sempre agora os viajantes, os visitantes têm que ir em grupos e você chega na base do vulcão, se inscreve com alguns funcionários do governo que estão organizando esse trajeto e sempre você é obrigatoriamente escoltado por 2 policiais. Então sobe um policial do exército com metralhadora, sobe o grupo atrás e depois vai um segundo soldado com escopeta. E só pode subir o vulcão com pelo menos 2 oficiais do exército fortemente armados, senão você é assaltado, simplesmente assaltado, sequestrado ou até assassinado. E ali na subida, cada uma das partes das quebradas, eles sinalizavam, olha, aqui vem o pessoal da periferia ou do meio do mato, eles se escondem aqui e assaltam a mão armada. Então, ficam vigiando de binóculo, cenas assim que a gente já escutou, já viu falar no Rio de Janeiro, por exemplo, né?
mas isso é uma realidade no cotidiano de lugares como esse. Mas vamos falar um pouquinho então da natureza, porque eu sei que você ficou cara a cara com o urso e presenciou também cenas belíssimas da fauna. Nossa, a natureza é Conta uma pra coisa gente. fantástica, assim. Então essa do urso aconteceu 2 vezes. Aconteceu no Parque de Yellowstone, né, nos Estados Unidos, e depois no Alasca. No Alasca, eu estava numa região em que você podia caminhar por tua conta e risco, sem nenhuma trilha, né? Entrava para caminhar na vegetação de tundra, que é uma vegetação rasteira, e você consegue ter uma visibilidade grande, vai subindo, descendo os montes, as colinas, as montanhas. E eu fui sozinho, né? Porque eu viajei aí a maior parte do tempo sozinho, fui fazendo essa expedição, e do alto de uma colina eu avistei um urso com 2 filhotes, né? Uma família, uma mãe urso, um urso marrom com 2 filhotes. Fiquei ali, estava a uma certa distância, e fiquei deixando com que eles fossem se acostumando com a minha presença e fui me aproximando. Eu carregava comigo por segurança, que é algo que é muito comum no Alasca, por exemplo, em certas regiões dos Estados Unidos, um spray contra urso, um spray de pimenta, você carrega na cintura, assim, e se você for atacado por urso, porque é uma realidade, você pode ser atacado por urso nessas regiões, antes disso você usa o spray de pimenta. Então eu fui seguindo aí meu feeling, minha orientação, com essa segurança assim, e fui me aproximando, me aproximei e fiquei 500 metros da família de urso. Fiquei bastante próximo, e o interessante é porque para me aproximar eu tive que subir e descer colinas. E quando eu estava subindo, eu não sabia se o urso ia estar na colina seguinte ou se ele ia estar exatamente ali em cima me esperando. Então era uma coisa bastante dinâmica e estimulante, né? Vamos dizer assim. Aí eu subi, consegui chegar bem perto, fiquei 500 metros, fiquei 1 hora observando os ursos. Poxa. E os filhotinhos corriam e a mãe acompanhava e tal. Teve uns 2 momentos que eu cheguei que já senti que já estava na hora de ir embora. Um momento quando eles começaram a gritar e foram correndo de encontro com a mãe urso. E ela olhou para os filhotes e olhou para mim. Se eu tivesse caminhando, né? Se eu tivesse de pé caminhando atrás deles, possivelmente ela ia vir na minha direção. Como eu estava paradinho olhando, eu continuei. E depois eu senti que estava talvez incomodando, já estava 1 hora fotografando, filmando, acompanhando. Aí eu achei que era hora de ir embora. Mas eu tive assim momentos incríveis, porque é questão de filme ou de história. Exatamente, que a gente via na nossa infância. Experiências que nunca é uma coisa que a gente não vive. Que não é comum, né? Bom, daqui a pouquinho, e que eu vou fazer mais um intervalo, e nós voltaremos falando também sobre pessoas que você conheceu, que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Um breve intervalo, já volto conversando com o jornalista Ike Weber. Todos nós temos histórias e memórias com professoras e professores que marcaram a nossa vida para sempre. O governo do Paraná valoriza o professor. Tem respeito por quem escreve essas histórias. A hora-atividade, a equiparação, o aumento salarial tão esperados já são realidade. E, acima de tudo, mais professores. Mais de 17 mil profissionais da educação já foram contratados em apenas 3 anos. Mais professores em 3 anos do que em décadas. É trabalho com amor por quem está mudando o futuro do Paraná. O melhor da nossa história está sendo escrito nas salas de aula. Governo do Paraná. Aqui a educação é prioridade absoluta. Produzia, mas não tinha para quem vender, e agora tem onde. Por ela ser a categoria que produz alimento, a perspectiva futura ela é só de crescimento. Nós trabalhamos para levar energia para você. Estamos acima do solo, embaixo d'água, dentro da noite, contra o mau tempo. Trabalhamos com tecnologia, com rapidez, com determinação e vontade de levar sempre o melhor à cidade e ao campo.
Antes das tempestades chegarem, nós estamos prontos para ir para a rua, para o campo, apostos para atender você e sua família. Não tem tempo ruim pra gente. Não tem longe, alto ou difícil demais, pois o nosso trabalho é garantir a energia dos paranaenses. E isso nos dá um imenso orgulho, pois estamos fazendo o maior investimento da história da Copel. Governo do Estado, o Paraná em ação. Copel, por energia. Estamos de volta ao Gente.com, conversando hoje com o jornalista Ike Weber, que fez uma aventura, uma super aventura de mochila pelas Américas. E há pouco nós falávamos sobre situações que você viveu, mas acho importantíssimo também comentarmos sobre as pessoas que você conheceu, porque você foi sozinho, aberto também para isso, para conhecer pessoas, para ter novas experiências, né, Ike? É verdade, uma viagem assim ela é muito rica, porque ela é rica em experiência, ela é rica em reflexão individual. Sim. E ela é rica em contato, em convivência com as pessoas, né? Boa parte da viagem eu centrei também em conhecer a vida nas comunidades. Como não era uma viagem turística, e sim uma expedição cultural e de aventura, eu procurei muito entrar na essência de cada país, de cada região. Então eu fui para alguns lugares em que não passa viajante, não passa turista, ninguém viajava lá, ninguém visitava, para poder conhecer a realidade, o cotidiano de vida dessas pessoas. E que muitas vezes é duro. E a gente percebe aqui que no Brasil a gente vive ainda muito bem, apesar da insegurança, que a violência é muito crítica, né? No país que a gente vive, na América Central é ainda mais, só que a gente vive muito bem, a gente tem uma fartura, tem certas facilidades, aqui no Sul, aqui em Curitiba, a gente tem muita facilidade, né? E circulando a gente descobre que é muito duro. Então histórias de luta, histórias de sofrimento, como no Peru, nos países da América Central, eles mexem bastante com a gente. Eu procurei mergulhar nessas comunidades para sentir a realidade. Eu poderia dividir assim, talvez em dois grupos de pessoas, né? Os habitantes locais, os moradores e outros viajantes estrangeiros, em que eu pude trocar e ter uma experiência interessante. Eu sempre privilegiei a conversa com o morador local, né? Porque assim, claro, se eu fosse conhecer um americano, um inglês, um dinamarquês, eu podia em outro momento, na Europa, no Oriente ou numa outra cidade conhecê-los. Então eu sempre privilegiei o contato, a conversa, a comunicação com as pessoas da região. E assim, é muito gratificante, porque os povos latinos são muito expansivos, né? São muito amáveis, receptivos, ajudam muita gente, às vezes até passam do limite, né? No México são eles espaçosos. são espaçosos. É. No México é um equilíbrio muito interessante, porque eles são receptivos e são respeitadores. Já em El Salvador e na Nicarágua, eles são extremamente expansivos, mas eles passam do limite muitas vezes, porque eu virava atração em muitas regiões, né? Primeiro achavam que eu não era brasileiro, nem sabiam, né, do Brasil, achavam que no Brasil se falava espanhol, mas todo mundo achava que eu era americano, né? Dos estados, como eles chamam lá, você é dos estados, ou seja, dos Estados Unidos. E isso já gerava uma curiosidade, altura, tamanho, jeito, então às vezes eles queriam se aproximar para falar inglês, para treinar, ou por curiosidade, ou por provocação, ou por diversão. Algumas vezes era até cansativo de tanto assédio. E tanta expansividade. Mas é um povo bastante interessante. Mas no Alasca, por exemplo, você comentou antes que ficou surpreso também com os problemas. Já no Alasca a característica é de mais dificuldade. Como é uma região com muito frio, muitas alterações climáticas, uma região com muita escuridão ou com muita luz, quer dizer, não há um equilíbrio, né? É uma região extrema. Chove muito, inóspito, distâncias longas, né? Dificuldade de acesso. Isso mexe com a cabeça das pessoas. Eu percebi e tive a constatação, conversando, que existe muito problema psicológico, psiquiátrico. Pessoas em tratamento psiquiátrico. O alcoolismo é muito forte. Eu, quando cheguei no primeiro dia, encontrei muitas pessoas alcoolizadas num dia de semana, à tarde, na rua. Quer dizer, todas as pessoas que eu encontrei, da onde eu desci do ônibus até o hostel, eu encontrei nessa condição. Então a gente vê que existe muito abalo psicológico. Não seria uma opção normal de vida ou de vivência lá, porque é um país que é uma região, né, do país que, apesar de ter lugares belíssimos, a gente vê as maravilhas. Só as belas fotos. A gente vê
em imagens, turismo, em né? filmes, a gente vê o turismo, ou regiões inóspitas, não turísticas, mas lindíssimas. Isso tudo tem, isso é um lado da vida selvagem, de geleiras, de cenários assim cenográficos, mas existe um lado da realidade que um turista que for para lá não vai ver. Porque um turista que pegar um voo, fizer um cruzeiro, ficar num bom hotel, circular de barco, não vai ver. Agora, se você for como um viajante e andar e conversar com as pessoas e pôr uma mochila nas costas, andar quilômetros e usar o transporte público, geralmente de navegação, e entrar nas entranhas de uma região do país, você vai ver outras coisas. Mas e no então, Alasca é muita dificuldade. Eu vou te perguntar, o que precisa para ser um viajante? Porque, por exemplo, você tem a sua mulher, você deixou aqui a família, 10 meses, não é um dia, não é um mês, é muito tempo. O que você precisou se desprender para conseguir entrar de cabeça num projeto como esse? Se você tiver um caso como o meu, porque assim, as pessoas viajam, né? Normalmente quem eu encontrei, pessoas viajando com até 28 anos de idade, vamos dizer assim, pessoas que se graduaram, que estavam no primeiro emprego ou início de carreira, largaram, iam modificar, ou que iam começar a estudar alguma coisa, pessoas nessa faixa de vida, né? Ou acima dos 65, algumas pessoas, e isso foi muito bacana, viajando também, mas assim, viajam no ritmo mais lento, ou então ficam um tempo, por exemplo, fogem do frio da Europa ou dos Estados Unidos e ficam um tempo em algum país da América Central, 2, 3 meses, aproveitando e tal. Então tem isso. Eu fui numa faixa que não encontrei ninguém. Quer dizer, eu fui exatamente da metade para frente da minha vida profissional ou pessoal, já tenho 47 anos, com uma filha que já é grande, né, casado, numa situação diferente do que normalmente as pessoas fazem. Então, assim, o que precisa? E a família não achou que você estava ficando louco? Não, porque tudo foi negociado. Porque tudo foi negociado. Quer dizer, numa condição assim, ou você tem uma liberdade financeira, pessoal e profissional, você não tem muita raiz e vínculo e você pode fazer, ou você tem que negociar, que foi o caso que eu fiz. Eu me estruturei, primeiro eu economizei, Sim. depois eu negociei antes de eu casar essa viagem, aí eu procurei me organizar para fazer isso. Agora, mira, isso é um passo. É um passo o quê? De você poder deixar as coisas em ordem para viajar. Claro. O essencial numa viagem assim é ter espírito de aventura e ter um mínimo de flexibilidade, adaptabilidade, um mínimo, porque você vai ter que desenvolver isso ao longo, não vai ter como. Você vai ter que desenvolver para poder se deslocar, conviver, passar por um monte de situações, enfim, você vai ter que. Mas o essencial, espírito de aventura e vontade, né, de fazer as coisas. Se você for uma pessoa acomodada ou acostumada com hábitos e conforto e não abrir mão disso, esqueça. Não vai conseguir. Porque você vai passar frio, vai passar calor, vai passar fome, vai ter que se deslocar. Principalmente, você vai viajar sem saber onde você vai dormir, onde você vai chegar, quanto tempo você vai ficar. Viajar com uma expedição assim, sem planejamento, é você estar aberto para o novo. Então, a gente está quase terminando, vamos fazer aqui um ping-pong rapidinho. Gasta-se muito numa aventura dessa? Numa característica assim, comendo pouco, ficando em lugar simples, ela é econômica. Principalmente América Latina. Estados Unidos é impossível gastar pouco. Então, se você quer fazer uma viagem assim, tem que focar em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Em algum momento você se arrependeu? Pensou Jamais. assim, o que eu estou fazendo aqui? Jamais. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Tenho que voltar. Não quero. Eu queria continuar. Podia ficar um ano. Eu só voltei por questão pessoal mesmo, familiar. Não me arrependi jamais. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Moraria em algum dos lugares que você visitou? Eu moraria em um único lugar para viajar por muitos lugares. Eu moraria em Curitiba. Eu voltaria, ficaria em Curitiba. Aqui eu faria, como eu estou fazendo, minha casa, minha raiz. E daqui eu viajaria pelo mundo. Esse é o meu grande sonho de vida. Mas eu preferia morar aqui no Brasil. E uma última pergunta. Você se considera uma outra pessoa, uma nova pessoa depois dessa aventura? Um antes e um depois? Porque, afinal de contas, você deve ter parado muito para pensar, refletiu sobre a vida, enfim. Você mudou. Claro. Pois é, uma mudança que, como eu me acompanhei esse tempo todo, talvez eu não tenha percebido. Talvez mais as pessoas à minha volta percebam. Mas eu acho que sim, porque, primeiro, e se só por isso eu já considero uma mudança e um triunfo. Eu realizei um sonho. E realizei um grande sonho que é um sonho de vida. Então, só por aí eu já sou uma outra pessoa, uma pessoa satisfeita. Se eu morrer hoje, amanhã ou depois, eu já morro feliz por ter realizado meu grande sonho de vida. Então, só por aí eu posso dizer que sim, por que não uma outra pessoa?
bacana, Ike. Obrigada pela participação conosco. Foi um prazer falar com você. Nós conversamos com o jornalista Ike Weber, que fez essa aventura de mochilas pelas Américas. O Gente.com fica por aqui. Até mais.